Olá, hoje a gente vai fazer um trabalho aqui que é basicamente um serviço público para vocês, que é apresentar uma grande escritora que talvez nem todos, vergonhosamente, mas nem todos conhecem e que agora vão passar a conhecer. Então tá, vídeo de hoje a gente vai falar sobre, não vai ser um livro, vão ser alguns, ok? E a gente vai falar sobre uma escritora curitibana que eu acho um grandíssimo de um erro, um pecado crasso, uma desgraça da falta de intelectualidade nesse país, de não apresentar, que ela não seja mais conhecida, que não esteja sendo mais lida do que já é, que é a Lucy Colin. A Lucy Colin é daqui, enfim, foi professora da Federal do Paraná, é tradutora, estudou a Gertrude Stein, que é norte-americana, traduziu uma porrada de coisa, mas traduziu a Gertrude Stein, traduziu o que é um romance, aquele, a cela do o Cummings. E. Cummings. Bom nome pornô esse, né, cara? É um nome pornô. Ela traduziu a Cela Enorme, se eu não me engano, saiu pela editora da Federal do Paraná. E ela está agora, já não dá mais aula ali na Federal, se aposentou. Mas segue produzindo muito prolífica, tanto na parte de poesia, como poeta, quanto na parte de prosa, então contos e romances. E hoje eu vou apresentar aqui uma parcela só, eu não tenho todos aqui, mas eu acho que vai ser o suficiente para introduzi-los, da prosa da Lucy. Então a gente vai fazer, eu vou apresentar os livros, vou dar uma ideia, vamos dizer assim, geral da coisa, até porque é muito difícil, eu não vou ficar falando de cada um, mas para tentar cativá-los e mostrar a importância dela no cenário literário nacional, ok? O primeiro livro que eu vou apresentar saiu pela Arte e Letra. Tá conseguindo pegar aí, Murilo? Eu vou fazer uma cara séria, assim, o Murilo está trabalhando, a gente está se divertindo, assim, com que se pode jogar, e fizeram aqui uma edição que é muito maneira, saca só, tá? Que é a divisão exatamente das três partes. O livro é dividido em três partes, e o pessoal lá da Arte e Letra, o Thiago Tissot e o Fred, fizeram, a capa e o projeto gráfico é do Freire, então eu acho que parabéns aí, Freire. Ele é um designer premiado, né, cara? É um cara... Faz o livro, faz a capa do Jacques Fuchs também, né? Fez do Jacques Fuchs, é verdade. Abraço do Jacques Fuchs aí. Se o Jacques Fuchs vê, a gente... Então um grande abraço pro Jacques Fuchs. Cara, muito gente boa. Gente boa. Enfim, esse daqui é uma reedição, na verdade. Saiu em 2021. Mas o original é 2000, vamos dizer, a primeira edição é 2011. E, cara, como é que eu... Aqui a gente já vai começar a entrar mais ou menos no que a Lucy faz e que eu acho fantástico. É o seguinte, muito se fala sobre literatura ser experimental, porque tem essas peixes, assim, agora tem, como é que é? Ficção especulativa, assim, aí os caras... parece que é guarda-chuva para otário, assim, porque poderia ser uma coisa maneira, mas tá cheio de gente que... Sabe o cara que pouco avantajado no tutano e que quer tirar onda de sagaz e cult, assim, sei lá, gótico, alguma coisa assim, aí os caras pegam ficção especulativa. Especula o que, o animal? Assim, não tem nada de especulação ali, os caras não dão vaga ideia do que é o termo especulação, ou sei lá, o quanto isso seria importante para o idealismo e romantismo alemão. Assim, mas não, entendeu? Os caras estão lá achando que especulação é qualquer vago devaneio de alguém. Eu usei um pouquinho da minha imaginação e estou especulando. Então,
Isso acontece também com a prosa poética, não é? Em que algumas criaturas supõem que você cortar o troço e botar ele escalonado, quase como se fosse um exercício de leitura estruturalista, isso seria prosa poética, não é? Não é. E a mesma coisa vale para a literatura experimental. A literatura experimental é um troço que é pouco definido, a gente não sabe porque, talvez, caros espectadores, toda boa literatura sempre foi experimental, não é? O Platão foi experimental, criar diálogos que não existiam, forma de diálogos. O Dom Quixote foi experimental ao tirar sarro dos romances de cavalaria do medievo, e assim sucessivamente. O Lawrence Stern foi experimental ao escrever a vida e opinião de uma figura completamente bizonha, como o Tristan Shaney, e, enfim, assim sucessivamente. E o traço experimental aparece porque a Lucy é grande especialista na Gertrude Stein, na Virginia Woolf, não é nessa literatura que de fato tentou levar os limites da narrativa, da escrita, para um outro nível, para um outro lugar, forçar as coisas a um outro lugar, e ela faz isso aqui. A história, vamos dizer assim, é de uma senhora, primeiramente, não é a primeira parte aqui, que é a Ana, a primeira parte é Ana, ou vórtice, melanta, ou tela nas mãos, e lena, o entendimento. Então tem essa senhora que vai para uma chácara, assim, resumindo bem a grosso modo, vai para uma chácara, um sítio, com os filhos, e a gente não sabe exatamente o motivo, e vai passando lá as coisas. Depois os personagens que vão sendo costurados nas outras partes vão explicar ou vão ter algum tipo de relação com aquele acontecimento que foi a saída dessa senhora com os filhos pequenos para essa chácara. Essa edição conta com um pós-fácil da Elvira Vinha, que é uma outra grande escritora. Oi? Mas era realmente muito boa. Assim, é incrível, cara. É incrível. Como poucas no Brasil. Exatamente. Assim, teve... E você vê que o Brasil mandou bem ter escritora, né, cara? Teve a Hilda Ilch, que é fantástico o negócio, assim, que é assim, entre os melhores escritor em geral aqui, tá? Escritores no neutro do Brasil, assim, que é uma coisa fantástica. E eu virei também, cara, um troço assim que era, impressionante, deixava muita gente aí no chinelo. E eu acho isso também da Lucy, assim, que tá em um outro nível, um nível que não tem sido reconhecido. O negócio aqui é o seguinte, é que, por que eu digo experimental? Porque o que aparentemente são histórias bastante normais, regulares, recebem um tratamento da noção do que se pode, o título, com que se pode jogar, não é? Então, a ficcionalização é trazida para dentro de si mesma e posta ali como um exercício de si, como uma feitura de si. Essa edição que separa as três partes aqui, inclusive, como que reforça precisamente esse traço que está sugerido no texto da Lucy. A Lucy, com que se pode jogar é como, vamos dizer, buscar com o que se pode jogar na ficção, não é? Com o que a gente pode jogar em matéria de contar história, em matéria de fazer história, em matéria de criar a história e criar uma linguagem, criar um estilo e criar uma voz. E a Lucy faz isso muitíssimo bem, porque ela tem uma voz que é muito singular. Aparece nesse livro aqui e aparece em todos os livros dela. Tá? O outro que eu vou mostrar aqui é Vozes num Divertimento, tá? Que saiu pela Travessa dos Editores, desculpa, é de 2008, e talvez vocês lembrem ou atentem para o fato de que divertimentos podem ser compreendidos pelo lado lúdico, certo?
como uma brincadeira, mas podem ser entendidos também por um lado de variação, quer dizer, de trabalho com o mesmo tema sendo tocado, sendo ensaiado com outros tons, com outras aberturas cromáticas, quer dizer, a Lucia é formada em piano. É interessante você falar isso. A Lucia é formada em piano e percussão, na verdade. Ela é formada em piano clássico. É um instrumento percussivo. Oi? Que é um instrumento instrumento percussivo, é verdade. Embora eu, muita gente esquece disso, mas eu vou ficar aqui um pouco incomodado em dizer isso, mas é verdade. Mas, enfim, é o melhor instrumento que existe. E a Lucy, então, talvez, aqui inclusive tá, olha só na capa, essas senhorinhas aqui tocando, parece uma coisa meio medieval aqui, tocando esses, não é, parece um alaúde, uma flauta e um fole aqui, alguma coisa assim. Senhorinhas não, são homens vestidos de mulheres, talvez, uma coisa meio carnavalesca, mas enfim. O que vocês vão encontrar aqui são também esses jogos de histórias contadas e recontadas ou temáticas sugeridas e depois retrabalhadas, como que nisso, num jogo, a narrativa se plurifica, se explode, ok? Agora, com esse daqui, eu pego um outro elemento da Lucy que eu acho fantástico. Nossa Senhora daqui, que saiu pela Arte e Letra, tá? Pegou aí, Murilo? Saiu pela... Oi? Foi o Yuri que insistiu muito para que eu lesse. Não, no meu curatoria da Felipe. Foi você... É verdade. Eu chamei ela pra lá. Você chamou... É verdade. O Yuri chamou a Lucy pra... Foi na quarta-feira, né? Eu não pude estar aqui porque eu estava dando aula lá em Florianópolis, pelo que eu sinto muito. Mas esse livro tinha saído em 2014, foi reeditado em 2020 pela Arte e Letra. É verdade, você chamou ela, isso é uma coisa... E foi bem, né? Mandou benzaço, assim. É como sempre, a Lucy também fala muito bem, é muito... Agora, assim, ó, aqui, o que eu queria destacar e que parece, além desse traço experimental, alguma coisa na narrativa da Lucy que fica entre o cotidiano coloquial, nos personagens, tá? E aqui é impressão minha, tá? Tem alguma coisa, e talvez porque ela é daqui, mas tem alguma coisa que me lembra o Dalton Trevisan. Tem alguma coisa em alguns personagens que me lembra o Dalton Trevisan nessa forma de olhar para a cotidianidade, olhar para os elementos, sabe, para a pessoa que é a Nezinha, a Neinha, sabe? Essa coisa aqui. Só que ao mesmo tempo, a Lucy está chamando uma personagem de o Virgílio, a Dona Eneida, entendeu? E jogando com esses traços clássicos, assim, com essa coisa. Só que a Dona Eneida é uma pessoa normal, como qualquer outra, entendeu? Que, sei lá, que tem um amante, que vai numa lojinha e... Tem uma personagem aqui que ela é mesmo vendedora. E ela tá num dia de folga dela, ela vai comprar uma parada e compra tipo um monte de pasta de dente, que ela nem precisava de pasta de dente. Mas ela compra um monte, dá mais cara, vê que deu um porra. E ela fica de cara porque a caixa do supermercado não tratou ela bem. E ela meio que se ressente porque ela é também atendente. Então ela fica tipo puta da cara por não ter sido tratada bem, porque ela trata as pessoas bem. Esses muitos detalhes que compõem esse tecido do Nossa Senhora daqui, que é precisamente... Parecem, por um lado, esse elemento que é... que eu falei, assim, me lembra um pouco a literatura do Dalton, não é? O Dalton faz isso com o João, né? Sempre um João, não é? A Maria e tal, que a Lucy já brinca mais com os nomes, mas de pegar esses elementos da cotidianidade. Uma cidade como Curitiba, que é uma capital, mas que tem um ar de província, não é? E que nunca deixou de ter, parece até hoje, se a gente mora aqui e tal,
que tem esse arzão assim, de província, que tem um pensamento completamente provinciano. É como Joinville ser a maior cidade do estado de Santa Catarina e ser completamente provinciana. Assim, é tão provinciana que parece quase uma cidade na Alemanha em 1938. Assim. Não é? Assim, tem as mesmas pessoas, os mesmos manifestos e tal. Assim, a mentalidade é bem parecida e tal. Não é muito difícil, não é muito diferente daqui de Curitiba. A Lucy faz isso, mas ela, diferente do Dalton, que parece que vai lá, acha as feridas e começa a cutucar, assim, e sente um certo... é o que caracteriza a literatura dele. A Lucy vê as coisas com uma... Eu não diria com uma doçura, humanidade, porque são adjetivos vazios, assim. Mas ela vê de uma perspectiva menos julgadora, talvez, o que não torna ela isenta. Ela mostra o ridículo, os nossos ridículos, não é? Ela mostra as falhas dos seres humanos, não é? A pequenez dessa personagem que eu mencionei e tal, mas ao mesmo tempo as fragilidades num nível mais acalantado, assim, tem um acalanto maior ali que eu consigo, pelo menos, pode ser uma impressão subjetiva minha, sentir em diversos textos dela. Esse estilo, esse pegar esses filigramas da cotidianidade não diminui, ou melhor, o contrário, potencializa precisamente aqueles dados experimentais que eu havia comentado, porque há momentos em que ela para e faz claramente um jogo. Você está vendo que isso daqui é uma narrativa, você está vendo que isso daqui é uma ficção, você está vendo que esse personagem é um personagem que eu criei, agora vamos ver isso aqui de outra forma. Esse livro aqui, ele vai até a página 70 e volta. E depois volta. Ela começa a contagem regressiva. Assim. E depois tem um FAQ. E depois tem um FAQ, li este livro obrigado para um trabalho da escola. É normal não conseguir estabelecer as relações entre os personagens, mas eles ficarem voltando na cabeça da gente? Ganhei este livro, mas detestei. Esse é o 2, o FAQ. Dá para trocar, embora tenha uma dedicatória feita pela minha avó? Sim. Então, esses jogos que aí nos levam ao terceiro elemento, que é um aprofundamento nesse traço experimental, que a Lucy dava aula lá na Federal e trabalhou com Gertrude Stein e tudo mais. Só que teve um grupo aí de escritores que vocês já devem ter me escutado falar, eu falei lá no curso sobre pós-modernismo, que são os pós-modernos norte-americanos, e que parecem, e aí, de novo, assim, uma opinião minha, e que eu precisaria embasar com maior cuidado aqui, mas que parecem influenciar a Lucy na produção de sua prosa, porque há momentos de uma certa ironia, uma brincadeira, como eu tenho falado desde o começo, assim, mas uma ironia com o fazer literário que remete a um John Barth, a um Donald Barthelme, entendeu? A esses caras que por vezes paravam e faziam isso, assim, desconstruíam o conto na nossa frente, mostravam uma coisa que era completamente evidente, quer dizer, de conhecimento geral, mas tratavam ela de uma forma diferente, jogavam com o fato dos personagens serem e se saberem personagens, certo? Isso tudo está aqui. O que a Lucy faz é conjugar de novo aquele elemento de uma coisa que os personagens dela falam às vezes com um sotaque de alemão, entendeu? Eles querem parecer mais inteligente, então brincam com alguma coisa de francês. Eles, tem um aqui, cara, que eu até mandei pra ela, assim, eu falei assim, pô, Lucy, isso daqui você vai ter duas pessoas que vão entender, assim, que é uma piada muito boa, mas que, enfim, é uma piada... Conte a piada pro público do livro. Tá bom, vamos lá. E aí, eu apresentei esse próximo aqui, tá? Que é Os Papéis de Maria Dias, tá?
É muito difícil a gente saber, quando diz assim romance, o primeiro, esse daqui, que é o que se pode jogar, ele tem mais jeitão de romance mesmo, tá? Os outros podem estar classificados lá como romance, contos. Essas classificações vão por água abaixo, assim, porque ela está trabalhando precisamente no limite disso, sabe? E é isso que torna tudo muito divertido. Esse Papéis Maria Dias, que vai ter várias Marias Dias e várias, quer dizer, isso assim, só com a ideia de Maria, e aí Maria A Dias, Maria B Dias, Maria C Dias, e poder fazer uma explosão de personagens, sabe? Das mais variadas formas e tal. Ela começa a colocar no meio de tudo isso aqui tem parece uma apresentação escolar, assim, um troço que é um ou vários personagens, fica para vocês decidirem, apresentando personalidades, ok? E aí uma que eles decidem, que decide o título Imortal em 17.0 graus norte, 6.8 oeste, 35 km, 3.5 km, é uma marcação geográfica e tudo mais, é o Christian Wolff, tá? Nasceu na Breslávia em 1679, depois que recebeu... Christian Wolff é um importante filósofo alemão, que foi muito influente ali na época pré-Kant. E aí ela conta um monte de coisas, assim, ela dá os títulos aqui, fala e aí no final, cara, bem no final, assim, dá licença, você não esclareceu que o racionalismo a priorista fundado por Wolff chega até nós designado como racionalista dogmático de Leibniz-Wolff. Aí, desculpa, gente, isso esqueci. Quer dizer, é uma parada que, tipo, completamente, entendeu? Nem a molecada aí no mestrado, doutorado em filosofia, sabe que o cara estude isso, assim, vai saber o troço. Eu falei que era uma piada muito engraçada, é pra mim, assim, eu entendo esse negócio. Mas ela faz essas coisas continuamente e trazendo esse pessoal, quer dizer, esses grandes nomes, por exemplo, trazendo eles para esse mesmo nível dos outros personagens que ela está ligando, dessas várias Marias Dias que habitam ali. O jogo fantástico, assim, eu acho uma coisa finíssima mesmo. E aí o último que eu vou apresentar para vocês, que eu acho que é o penúltimo dela, porque ela acabou de lançar um, só que de poesia, né? A gente foi lá no lançamento. Esse é de 2021, que é esse daqui. Ok? Viram? Vocês conseguem? Que é o Dedos Impermitidos, que é talvez qualificado como contos, foi assim que ele, a catalogação dele é isso, talvez. E aqui aparece aqueles mesmos elementos que a gente vinha falando, alguns com um trabalho, me pareceu assim, mais cirúrgico, tá? Por exemplo, aquele elemento que eu mencionei, de falar das personalidades e tudo mais, que tem 2 páginas ali no Papéis Maria Dias, aqui aparece num conto que deixa eu ver se eu encontro aqui para vocês, que foi o conto que talvez eu tenha mais gostado, inclusive. Cadê? Aqui. O Deão Não Rasteja, tá? Que é um conto que vai ser todo construído com base, assim, pegando pelas beiradas uma determinada personagem, que vai ser o Jonathan, certo? E vai contando desde quem eram os pais, como é que ele nasceu, para onde ele foi mandado, como é que era a relação dele com a família, depois que cresceu, o que ele fazia, com quem ele se relacionava, algumas minúcias, citando coisas, não é, que aconteceram e tal, onde estudou, o que publicou e tudo mais, eu não é de novo spoiler, para quem conhece um pouco já deve ter, vai sacar rapidamente,
mas para chegar no final, é um conto maior, assim, mais longo, e para chegar no final e dizer, colocar a lápide Hic depositum est corpus Jonathan Swift. Então, para dizer que estava falando o tempo todo do Jonathan Swift, que é um grande escritor satirista que vocês devem conhecer pelas viagens de Gulliver e tudo mais. Então, para quem conhece de literatura, já teria pego ali meio que na segunda, terceira página que se tratava do Jonathan, ou pelo menos suspeitou disso, se tratava do Jonathan Swift. E aí, mas ainda assim continua, porque tem um trabalho ali entre o real e o ficcional que é maravilhoso, assim. Eu preciso mencionar isso, a gente vai... esse livro aqui foi o terceiro lugar no prêmio da Biblioteca Nacional de Contos. Eu não sei assim, o que acontece. Dizem que a falta de fósforo e ferro pode prejudicar a formação, né? Porque não é a capacidade intelectual e tudo mais. A gente tem que acreditar nesse tipo de determinismo biológico por vezes, porque eu não posso acreditar que isso foi feito por outra razão, não é? Outra razão menos nobre, como por exemplo lobby ou interesses mercadológicos. Eu não posso acreditar. Então esse ficou em terceiro, assim. O segundo não tem nada a ver com isso, assim, parece ser uma coisa interessante, mas tem coisas que foram escritas por, sei lá, alguém que tem o estilo de um graduando de letras no primeiro período e é alçado a uma posição de completa e injustificada sei lá, merecimento de algo que a gente vê que não merecia. Se não ficou suficiente no vídeo que a gente faz, tudo bem, a gente escreve um ensaio para deixar isso bem marcado, né? Talvez seja necessário isso, dado a falta de compreensão e senso crítico, assim. É uma vergonha que... Se é uma vergonha que a Lucy não seja lida o suficiente, ou muito lida, porque eu realmente acho assim, gente, vocês... às vezes o pessoal vem e pergunta, né, o que eu leio, não sei o que, mano, e eu tenho que falar direto, lê a Lucy Colin, cara, lê a Lucy Colin. Pra mim, a melhor escritora aqui de Curitiba, assim, e do Paraná, tá? Eu acho a Lucy, assim, enquanto trabalho com a escrita, enquanto alguém que tem consciência do que está fazendo, enquanto alguém que faz com esmero e que mostra uma tradição, um frescor com tradição, porra, não tem ninguém igual, assim. Eu não de verdade não conheço, e a gente razoavelmente conhece bem, assim, sabe? Não é? Tem escritores aqui em Curitiba que a gente conhece, tem um pessoal que está aí mais pro interior também, a gente conhece, mas não adianta fazer chantagem baixa e ameaça de exposição com escritores benquistos para você se fazer no cenário nacional, não é? Isso só prova o quanto você é baixo, literalmente. E no caso da Lucy, não, cara. A Lucy é de fato assim, surpreendente e tá aí, produzindo um monte, escrevendo poesia, escrevendo essa prosa fantástica, e vocês fiquem de olho aí, leiam. Acho que é uma coisa assim, do coração, assim. Leiam a Lucy Colin, tá? Porque a gente perdeu o Viravinha e tá meio carente aí. Então é isso. Se inscrevam no canal. Comentem aí, pessoal. Vamos medir o quanto vocês... Quem está lendo, enfim, se vocês estão lendo, se os espectadores do Livrado estão lendo Lucy Colin. Comentem aí. Se inscrevam no canal. Catarse. Eu falei antes e tal. Murilo, você é bonito e tal. A gente tá cansado. Porra, terceiro vídeo que eu tô gravando hoje. A gente não tá bebendo. Vocês viram que a gente não tá bebendo? A gente não tá bebendo. Promessa de ano novo. Promessa de ano novo, do Murilo.
E é isso, assim. Então, um grande abraço para todos. Até a próxima. Let's ride, let's ride. 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 Represent M-I-A-M-I. Drive like a semi. Am I just another brother like a lover like am I?